Graça e paz do Senhor Jesus. 3 de outubro de 2018, quarta-feira. São 14 horas 52 minutos. Irmãos, amigos, ouvintes, inscritos do canal, visitantes do canal, esse vídeo é um vídeo um pouco de um segmento diferente. Não é um vídeo para falar de política, nem de político, não. É um vídeo diante de uma conjuntura que nós estamos vendo no Brasil nesse momento, que antecede eleições governamentais. E tanto o meio cristão quanto o meio não cristão estão numa grande expectativa, estão com muitos com o coração voltado para isso. Mas o nosso coração tem que estar voltado para Deus, para a volta de Jesus, sem deixar de ser cidadão. Vamos votar no próximo domingo. Nosso direito e nossa obrigação como cidadão será cumprida. Quando estivermos aqui, nós desempenhamos um papel de cristão, mas também um papel de cidadão. Outros papéis são desempenhados como profissional, pai de família, papéis que você desempenha nesse mundo. Não tem como anular. Mas eu quero aqui, o título do vídeo é sugestivo, e diz assim o título que você está vendo: José, governador de um império. Eu coloquei esse título. Versus presidente do Brasil. Está havendo uma polêmica muito grande em quem votar. Se vota num candidato, se vota no outro, se vota no evangélico, se vota num que, segundo acham, é influenciado pela maçonaria e tal, o outro é comunista, socialista e tal. Eu não estou preocupado com isso. O que eu quero apresentar aqui nesse vídeo é um vídeo diferente nesse sentido. O que eu quero apresentar aqui é o perfil de um homem, que governou um império. Ele não governou apenas um país, porque o Egito era um império egípcio. Ele governou um império. Então nós vamos ler aqui, falar algumas coisas. Primeira coisa que eu quero falar aqui, e eu peço toda a direção de Deus para fazer esse vídeo, porque se for de mim mesmo, não faz efeito, não toca em ninguém, não convence ninguém, não quebranta ninguém e não traz convencimento a ninguém, porque se não for o Espírito Santo na minha direção, eu nada sou. Nada tem valor. Tudo para a glória de Deus. Então, primeira coisa é que Deus está no controle. Quem vai ser o presidente do Brasil, dessa nossa nação amada? Quem vai ser? Se é um evangélico, se é um maçom, se não é, se é isso, se é aquilo, se é um socialista. Meus irmãos, quem ficar no governo, quem ganhar domingo as eleições, está sob o controle de Deus, fique certo. Porque o que vem é o governo do anticristo. É o governo do anticristo. Seja um evangélico assumindo poder, seja um católico assumindo poder, seja um ateu assumindo poder, seja um maçom, um satanista, seja quem for, o governo que vai imperar daqui para frente, lá na frente, eu não sei quanto tempo ainda, é o governo do anticristo. Satanás vai tomar posse desse mundo após o arrebatamento da igreja. Não tem como fugir desse parâmetro, não tem como fugir dessa realidade. Então nós temos que assumir apenas nosso papel de cidadão e fazermos o nosso papel votando no dia 7 desse mês que estamos corrente. Então, meus amados, eu quero ler aqui, e você pode acompanhar na sua Bíblia, o perfil desse homem que governou, um homem que foi escolhido pelo faraó para governar. E eu tenho a certeza que foi sob a orientação de Deus. Deus estava no controle. Agora, o faraó não adorava a Deus, mas Deus usou o faraó para escolher José. Então Deus está no controle dos governos, das autoridades. Deus está no controle de tudo. Não tem essa de Deus apenas colocar num país um evangélico, um crente. Não tem isso. Ele que controla a história. Se ele quiser colocar lá no governo uma pessoa, um ateu, ele coloca.
Ele coloca e usa esse ateu para abençoar o povo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Deus é soberano na sua vontade. Deus, os seus caminhos não são os nossos. E os nossos pensamentos não são os de Deus. Então nós temos que entender que Deus não tem priorizações. Deus não tem nacionalidade. Deus não tem denominação. Deus, ele é Deus. Deus não é um batista. Deus não é um assembleísta. Deus não é o da Universal. Deus não é da Congregacional. Deus não é de denominação nenhuma. Sabe? Deus é Deus. Ele é Senhor, soberano. Ele é Criador. Ele é o governador de todo o universo. Então Deus não faz acepção de pessoas. Ele usa quem ele quer. Ele coloca quem quer. Ele que estabelece reis e tira reis. E abate reis. Ele que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então nós vamos ler aqui em Gênesis capítulo 41. E o verso 32 ao 40. Veja o que diz a palavra de Deus aqui. O Espírito Santo aqui que inspirou essa palavra. Diz assim: e se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada por Deus. Determinada por Deus. E Deus se apressa em fazê-la. Verso 33. Portanto, Faraó, se proveja agora, isso é José falando para o Faraó, de um varão. Olha as qualificações que José, direcionado por Deus, dá para Faraó. De um varão, um homem, entendido e sábio, e ponha sobre a terra do Egito. Meus irmãos, governar um império não é coisa para um crente apenas, não. É para gente capacitado por Deus. É para gente capacitado por Deus. Faça tudo isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra. Eu pergunto, esses governadores que foi colocado em cada local ali do Egito para governar a terra, porque ele colocou aqui, ponha governadores. José não governou sozinho, não. Havia governadores. Aí eu pergunto, todos eles eram evangélicos? Todos eles eram crentes? Todos eles eram religiosos? Não. Eram egípcios que adoravam até outros deuses. Mas Deus estava no controle da história. E quando Deus está no controle da história, não tem religioso, não tem crente, não tem priorizações. Deus estabelece reis e tira reis. Aí diz aqui: e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura. O 35, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento das cidades e os guardem. Então ia ter que governar, não era só o Egito, eram as cidades. Era um país imenso. Então não se governa um país sozinho. Não se governa sozinho. José governou com governadores. Governadores capacitados. Diz aqui: assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Percebem, meus irmãos? O verso 38 diz: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Olha só. Quer dizer, a expressão da inteligência, da capacidade administrativa, estratégica que José estava propondo, demonstrou a permanência, a existência do Espírito de Deus na vida de José. O verso 39 diz: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão entendido e sábio como tu.
Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Olha só, meus irmãos. Entendido e sábio. Então nós vamos ver aqui rapidamente, eu não quero me prolongar. Nós vamos ver aqui as características de um homem para governar uma nação, não só uma nação, mas um império. Porque José não governou só o Egito, ele governou o Império Egípcio. Era o Egito que mandava no mundo, na terra. Primeira característica, o próprio faraó aqui diz: e disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em quem há o Espírito de Deus? Primeira característica, primeiro requisito necessário para governar uma nação. Qual é? Ter o Espírito de Deus. Primeira característica, porque a pessoa está sob o controle. Quem tem o Espírito de Deus tem o fruto do Espírito de Deus. E nós vamos ver aqui alguns frutos que José tinha por conta dessa existência, dessa presença do Espírito Santo na vida de José. Assim tem que ser o governador do Brasil, o governo brasileiro. Assim tem que ser o presidente do Brasil. Ele tem que não apenas ser um crente. Ele tem que apenas não estar falando alto, dando glória a Deus, aleluia. Ele não tem que apenas mostrar que é um crente na aparência. Ele não tem que mostrar apenas que é um religioso. Ele tem que ter o fruto do Espírito de Deus. Lá em Gálatas 5:20 você vê isso. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é paz, alegria, amor. Tem que ter amor. Amor até pelos inimigos. E não ficar confrontando, agredindo inimigo. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, fé, mansidão e temperança. Domínio próprio. Então essa é a primeira característica, ter o Espírito de Deus. Segunda característica, o próprio José aqui diz aqui, um varão entendido. Varão entendido. Então tem que ter, segunda característica, entendimento. Segundo fator, segundo requisito, ter entendimento. Ter entendimento das coisas, meus irmãos. Não é um ignorante. Não é uma pessoa que age com emoção religiosa. Não é uma pessoa que age com religiosidade, com fanatismo. Não, nada disso. Tem que ter entendimento. Segundo, não. Terceiro, sabedoria. Sábio e ponha sobre a terra do Egito. Sábio. Que é uma pessoa sábio. José propôs ser sábio. Mas era só sábio na palavra de Deus? Não. Sábio também nas ciências. Como Daniel era sábio em todas as ciências lá na Babilônia. E soube se sobressair muitíssimo bem. Então tem que ter sabedoria. Um governante, para governar um império, para governar uma nação, para governar o Brasil, tem que ter sabedoria. Sabedoria tanto da palavra, mas sabedoria também nas ciências. Sabedoria na tomada de decisões, que é um estudo da administração, da ciência da administração. Senso de justiça e equilíbrio. Tem que ter sabedoria nas decisões para tomar as decisões certas. Sem olhar lado religioso apenas. Porque se olhar lado religioso, vai botar todo mundo aí a perder, vai botar todo mundo na cadeia. Se não se tornar um crente, um religioso fanático, ele vai querer impor o evangelho, ele não vai pregar o evangelho, ele vai querer impor, levar as pessoas a serem obrigadas a seguir o evangelho. E Deus não quer nada obrigado. Deus quer tudo por amor, por convencimento do Espírito Santo. Então tem que ter sabedoria para saber se relacionar com as pessoas ateias, para se relacionar com, seja até com maçom, seja até com quem for. Saber se relacionar com as pessoas, saber se relacionar com as diferenças religiosas, saber se relacionar com budista, com hinduísta, com católico, saber se relacionar com até mesmo com idólatra. Você tem que saber se relacionar. Então, essa é a característica de uma pessoa inteligente, de uma pessoa sábia, entendida e sábia. Ter capacidade na tomada de decisões para tomar decisões corretas, decisões sensatas, não levando o lado emocional religioso.
Não levando apenas a questão espiritual, mas levando todo um contexto que envolve as pessoas. Essa é a terceira característica. A quarta característica é capacidade administrativa. O que é isso? Você vê que os governadores queriam governar com José. José propôs o quê? Que ele ajuntem toda a comida destes bons anos que vem e amontoem trigo debaixo da mão do faraó para mantimento nas cidades e o guarde. Você sabe o que quer dizer isso? Você sabe o que quer dizer isso, meus irmãos? Eu estudei administração na universidade, me formei em administração de empresas pela Universidade Federal de Pernambuco. E eu fiz a minha monografia, eu fiz o meu estágio na área de administração de materiais, estoque. E fiz a minha apresentação de monografia na área de estoque. A melhor forma de estocar, a melhor forma de você acumular, guardar produtos, insumos, materiais. Então, foi a minha tese, a minha defesa foi, da minha monografia, foi administração de materiais, em cima de um título, um tema que é estoque. Então, o que esses homens fizeram aqui foi, eles tinham que ter uma capacidade, não apenas espiritual, tá? Ser um crente, um religioso, não. Isso não capacita você para ser um médico, isso não capacita você para ser engenheiro. Você tem que ir para a faculdade, estudar engenharia, estudar medicina. Deus não vive colocando aí médico só porque ele é crente, porque ele é espiritual, dá grito, glória, aleluia, rodopia, fala a língua, profetiza para ser médico, não. Para você ser médico, você tem que ir para a faculdade, estudar 6 anos, passar 3 anos de residência. Eu trabalho no hospital e eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso, tá? Você tem que ser capacitado na universidade. Isso aí Deus deixou para o homem. Então, aquele que vai administrar a nação tem que ter capacidade administrativa, tem que entender de administração, tem que entender de economia, tem que entender de ciências contábeis, tem que entender de ciências atuariais, tem que entender de psicologia, de sociologia, tem que estudar, meu irmão. Você tem que estudar para ser presidente do Brasil. Você tem que ter formação acadêmica. Não ser corrupto, ter uma formação, um doutorado, ter um mestrado, ter uma pós-graduação e ser corrupto. Não descarta isso aí. Eu não estou aqui tratando de corrupto. Estou tratando aqui de uma pessoa sensata, de uma pessoa que tem capacitação, porque Deus quando levanta, Deus quando envia, Deus capacita, Deus prepara, capacita, respalda e envia. Deus não envia pessoas que não têm capacitação. Moisés administrou toda uma nação lá, né? Toda uma nação no deserto. Mas Deus preparou Moisés. Moisés foi lá para o Egito, preparado em todas as ciências, tá? Mas aquilo ali não era só aquilo que era capaz, capacitando ele para administrar o povo de Israel, não. Uma nação com milhares de pessoas, não. Moisés foi preparado em todas as ciências. Depois Deus tirou ele lá do tronozinho dele de príncipe e colocou ele lá no deserto para ser capacitado espiritualmente, emocionalmente. Moisés era o homem mais manso que tinha naquele momento. E ele soube com a sua mansidão, com o seu equilíbrio, teve um momento que ele teve que tomar uma tomada de decisão e colocar pessoas à frente, porque ele sozinho estava administrando o povo, uma nação, e isso estava inviável para ele. Então não é somente ser espiritual, não é somente dar glória, aleluia e andar com a Bíblia para ser capacitado por Deus para administrar um país como o Brasil, não. Você tem que ter capacitação, tem que ter integridade, tem que ter caráter, tem que ter, além disso, vida com Deus, mas também você tem que ter preparo acadêmico, você tem que conhecer das ciências. Alguma ciência você tem que ter um preparo acadêmico, meu amado. Você tem que ter. Então, essa é a questão que as pessoas vivem aí achando que nós, porque somos cristãos, temos que votar no candidato só porque ele é evangélico. Não, nós temos que votar naquele candidato que for viável, naquele candidato que você tiver segurança e ver analisar as propostas dele, tá? Mas eu não estou aqui para tratar de política, eu estou aqui para mostrar o perfil de um homem que tem qualificação, capacitação para governar um império, uma nação. Ele tem que ter esse quarto requisito, capacidade administrativa, entender de administração de materiais, de estoque, entender de administração de pessoal, entender de recursos humanos, porque ele vai lidar com pessoas
Entender de psicologia, tem que entender. E quem vai para uma faculdade tem uma preparação nessas áreas. Eu estou dizendo porque eu estudei. Eu estudei administração, mas dentro da administração eu estudei psicologia, estudei administração, estudei contabilidade, estudei economia, estudei matemática financeira e uma série de cadeiras de administração, administração de recursos humanos, administração de pessoal. Então, torna-se uma pessoa com uma visão ampla para administrar uma nação. É isso que se precisa, e não apenas um crente, um religioso. Quinta e última é mansidão, humildade de coração. José tinha isso. José do Egito era um homem manso, era um homem humilde de coração, que ele não puniu os irmãos, ele não se vingou com os irmãos. José tinha um coração sarado. José soube tomar uma decisão certa ali no momento em que os irmãos dele foram reconhecidos, em que ele foi reconhecido pelos irmãos e ele não tomou como partido de ser governador e não agiu com emoção. Ele agiu com coerência, ele agiu com equilíbrio, ele agiu com humildade de coração, ele agiu com mansidão. Ele soube manter ali o equilíbrio emocional e não se desesperar e dizer, agora eu vou me vingar dos meus irmãos. Ele tinha um coração sarado, trabalhado. Ele não vivia gritando, ele não vivia agredindo. José não agrediu os irmãos. José não se vingou dos irmãos. José não bateu de frente com os irmãos, não. O que ele disse foi, estou eu no lugar de Deus? Vós intentaste o mal contra mim, mas Deus o converteu em bem para a preservação da vida. Então Deus teve um propósito na vida de José para colocá-lo como governador. Deus administra as nações, Deus administra os impérios. É Ele que faz cair os impérios, é Ele que coloca reis, estabelece reis, é Ele que tira os reis, é Ele que exalta, é Ele que humilha. Então não somos nós que temos que definir e dizer quem tem que votar em quem. Não, meus amados, nós temos que ter o nosso coração equilibrado. A questão é que José tinha domínio próprio, ele tinha equilíbrio emocional, ele era manso. Então é isso um pouco que a gente tem visto aí. Mansidão, sabe? Equilíbrio emocional, humildade de coração. Não estou falando de humildade de aparência. De humildade, da humildade da aparência, de não ter uma roupa boa de marca, de não ter um celular bom, de isso e aquilo que as pessoas querem mostrar, humildade. Não é isso não. Humildade está no coração, que Jesus falou. Aprendei de mim. A escola do Senhor Jesus é essa. Ser manso e ser humilde de coração. E encontrarei descanso para as vossas almas. Essa é a receita, essa é a escola do Senhor Jesus. Então estou aqui para apresentar essa pessoa, esse perfil de um homem. Eu particularmente não estou vendo ninguém com toda essa qualificação aqui não. Mas eu estou aqui apenas mostrando aos irmãos que eu, no meu bom senso, eu vou votar consciente. Se é nulo, se é branco, se é em fulano, se é em ciclano, se é beltrano, isso aí compete a mim. Isso aqui os votos é secreto. Agora, que eu estou consciente que é preciso ter isso aqui para ser presidente de uma nação, do Brasil ou de qualquer nação, é preciso. É preciso. Tem que ter capacitação. Tem que ter sabedoria. Tem que ter entendimento. Tem que conhecer da palavra. Tem que ter o Espírito de Deus. Tem que ter os frutos do Espírito. Tem que ter equilíbrio, mansidão. Tem que ter domínio próprio. Domínio próprio para se dominar diante de afrontas. E saber responder essas afrontas sem agredir, sem se tornar o agressor, sem precisar xingar ninguém, sem precisar estar falando e apontando as pessoas. Meus amados e queridos, Jesus está voltando e o governo que virá, nós cremos assim, que vai enfrentar, que vai englobar o governo do anticristo. Porque eu não creio que Jesus vai passar mais 4 anos sem voltar. Eu espero ele hoje, eu espero ele amanhã, depois de amanhã, este mês, este ano, próximo ano ou qualquer dia que ele quiser, que ele marcou para voltar. O que importa é estar pronto, preparado. E o nosso coração não pode estar em candidato nenhum. Nosso coração tem que estar no Senhor Jesus. Tem que estar na volta dele. Nosso futuro, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus, que nos levará e nos transformará esse corpo corruptível para incorruptível, esse corpo de humilhação para um corpo poderoso. Aí sim, esse é o nosso foco. As eleições, nós temos que cumprir o nosso papel apenas, mas o nosso foco, o nosso coração, o nosso desejo não está
em abraçar um governo que vem por aí pela frente, mas em projetar o nosso futuro para a vida com Deus eterna que estamos indo embora desse mundo a qualquer dia desse. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe a todos em o nome do Senhor Jesus. E que esse vídeo seja para a honra e glória do Senhor. E que aqui eu não tive a intenção de atingir ninguém, de apontar ninguém, mas de mostrar o perfil de um homem que tem capacitação para governar um império, para governar uma nação, para governar um país, para governar todo um tamanho desse de país que é o Brasil. Fiquem todos com Deus, Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Deus, por esse vídeo, por essa palavra, por esse entendimento, que o Senhor possa falar o coração daqueles que ouvirem este vídeo, essa palavra. Muito obrigado, que seja para a glória e honra do teu nome. Amém e graças a Deus.